esse vídeo está incrível! Vocês vão conferir a deputada do PL, Cris Tonieto, lavando a alma do povo brasileiro e dando uma lição avassaladora para militante esquerdista do PT, quer dizer, PSOL, mas que é o puxadinho do PT, a deputada, não sei como que eu devo falar, comenta aqui, é deputade Érica Hilton. Tem gente que fala que o nome certo dela aí é Felipão. Confiram aí, não pula esse vídeo, tá incrível. A Cris Tonieto fez a deputada perder o rumo, não pula, é incrível. E a gente já volta para comentar. Mais uma vez, estamos diante de uma matéria que, nossa, com tantas prioridades aqui no nosso Brasil, tantas matérias que deveriam estar sendo colocadas na pauta, realmente como prioridade, a gente está aqui discutindo data comemorativa. E detalhe, data comemorativa somos um determinado grupo específico, transformando o nosso calendário em questões identitárias, priorizando questões identitárias. E aí a gente vê o senso de prioridade das coisas, né? Que é relegado aqui nessa Câmara, muitas vezes. E aqui a gente tem o Dia Orgulho Bissexual. Aqui, pelo amor de Deus, eu não estou colocando absolutamente nenhum... Veja, eu não estou contrária às pessoas que têm essa opção sexual. A questão não é essa. A questão que a gente é contra aqui é uma data comemorativa para um grupo específico de pessoas. Imagina se nós fôssemos começar a categorizar e colocar no nosso calendário nacional os dias dos orgulhos, de todos os aspectos, de todos os segmentos, de todos os grupos. Dia do andrógeno, do hermafrodita, dia do, do gênero neutro, do gênero queer, do cisgênero, do transgênero, do intersexo. Detalhe, a gente está aqui colocando essas palavras, mas os próprios conceitos delas eu acho que é importante as pessoas recorrerem ao dicionário, porque eu acho que nem no dicionário vai ter. Inclusive, tem que até atualizar o dicionário, deputada Clarissa, porque tem palavras que são tão neologismos que eu acho que nem no dicionário vai ter. Talvez no chat Chat GPT, né, que chama? O chat GPT talvez possa, de repente, dar uma auxiliada baseado naquilo de experiências de outros países, etc. e tal. Mas o fato é que a gente criar uma data específica para um grupo de pessoas... Eu acho isso, sinceramente, além de não ser prioridade, eu acho isso um contrassenso. Porque vai quase que criar um reconhecimento oficial para um grupo em detrimento de tantos outros, e outros podem se sentir, então, desprestigiados. Outros podem dizer, não, eu também quero criar o meu dia específico, a minha data comemorativa, como esses grupos que eu falei. Lá na categoria, são mais de 50, eu acho, mais de 50 tipos de gênero, por aí vai. Judith Butler, inclusive, ela... que escreveu um livro, Problemas de Gênero, Subversão da Identidade, né? Feminismo e Subversão da Identidade, ela diz que, basicamente, não existe uma identidade de ordem metafísica, mas existem múltiplas identidades, tantos quantos indivíduos existirem. Ou seja, imagina só se isso vira moda e se as bilhões de pessoas do mundo resolvem ter gêneros diferentes. Meu Deus do céu, será muito dia, não vai ter calendário suficiente para isso, presidente. Então, realmente, não tem como a gente ser favorável a uma matéria dessa. Contra a retirada de pauta... Deputada Érica Hilton. Ai, presidente, um dia bem duro aqui, né? Primeiro quero corrigir a deputada Cris Tonieto, dizer que não existe opção sexual. Opção é, por exemplo, se a deputada vai permanecer com o cabelo longo, num corte reto, ou se ela vai acordar amanhã e fazer um repicado. Se ela vai usar preto, ou se ela vai usar vermelho, se ela vai usar... Isto é uma opção, isto é uma escolha. A orientação sexual, que é a maneira correta a se referir à condição sexual das pessoas, não se trata de uma escolha. Você não escolhe de manhã, abre o seu armário e fala, olha, hoje eu vou decidir ser bissexual, homossexual, lésbica e etc. Né? E aí, pensando em data, né, de fato, essa é uma data para simbolizar e demarcar a legitimidade, a presença. Mas se nós abrirmos, né, o calendário, tem tanta data, tem tanta data sem sentido, tem tanta data comemorando um monte de coisa à toa e ninguém se indigna, ninguém fala nada. Por que não um dia para que as pessoas bissexuais, que são apagadas, que são violentadas, que sofrem uma série de estigma, de preconceito, possam ter para reconhecer a sua identidade, a sua história, a sua cultura, os enfrentamentos. A deputada falava muito na questão técnica, né, no projeto anterior, né? Existem questões técnicas também clínicas no atendimento de pessoas lésbicas,
lésbicas, de pessoas homossexuais, de pessoas bissexuais, um desconhecimento por parte do preconceito e do ódio que a população, que as universidades muitas vezes reproduzem. Então, presidente, óbvio que isso é algo simbólico, óbvio que isso é algo que não vai chegar na ponta mudando a realidade da bifobia, da LGBTfobia e etc. Mas é um marcador importante, é um marcador importante da memória, é um marcador importante da história, é um marcador, inclusive, da presença. E aí, quando nós temos, de maneira simbólica, a inclusão no calendário de uma data que reconhece esse dia, nós também passamos a trabalhar a visibilidade daqueles que são invisíveis. Nós passamos a trabalhar o direito do reconhecimento, da inclusão, do pertencimento. Então isso é meritório, porque também é uma tentativa de driblar, de tentar passar pelo preconceito, pelo ódio, pelo estigma, pela invisibilização. Então, presidente, nós entendemos que essa matéria é profundamente meritória, é um reconhecimento importante e é um reconhecimento para que as pessoas possam celebrar a sua existência, que, como nós estamos presenciando no dia de hoje, mas presenciamos em muitos outros dias, é uma existência que incomoda, é uma existência que as pessoas não conseguem conviver com igual. Falam em equidade, falam em direitos, falam um monte de coisa, mas na hora de colocarem isso na prática, nós vemos que isso não passa de discursos vazios. Tem um grupo de pessoas, na verdade, que são invisíveis e para eles não importam, que é, por exemplo, o nascituro. Então, a gente podia colocar o dia do nascituro, porque não existe ainda, né? Então, vamos votar e aprovar o dia do nascituro, porque são invisíveis. São invisibilizados para muitos. Então, a gente vê, mais uma vez, a seletividade no discurso. Da mesma forma, por exemplo, quando a gente viu aqui pessoas falando sobre porque o PL tem medo do STF. Não tem medo do STF, até porque, como eu falei, não tem cometimento de crimes aqui, só pode ter medo, talvez, quem tenha cometido determinados crimes. E as pessoas que foram mencionadas aqui, por exemplo, Jair Bolsonaro, etc., foi preso por que crime? Por um golpe que não cometeu. Da mesma forma, Eduardo Bolsonaro agora. Não foi citado, não teve carta rogatória, uma série de ilegalidades, de irregularidades que aconteceram, procedimentais, e, no entanto, aí foi julgado e condenado por uma questão persecutória. Então, quer dizer, gente, é isso. Pessoas presas por falarem, o ato de falar hoje está sendo criminalizado. A democracia, democracia talvez não seja a verve, talvez não seja a lógica com que muitos desses que acham que não é fundamental nós termos uma posição contra o lesbocídio ou a transfobia, enfim, talvez não seja estes não tenham noção exata da democracia, até porque quiseram fazer com que o país voltasse para salas escuras de tortura, voltasse aí sim para as catacumbas. Aí é catacumbas. São as salas escuras de tortura. São as salas de um subterrâneo onde a democracia, a liberdade, a luz da democracia e da liberdade não conseguem atingir. Essa é a pauta que eles defendem todos os dias. E é por isso que dizem, não, essa não é uma discussão tão importante, essa é uma discussão fundamental para assegurar direitos. Se nós temos uma cidade negada para determinadas pessoas ou para os corpos trans, é preciso que a cidade seja de todas as pessoas. Todos tenham direito à cidade, todas e todes tenham direito a esta cidade. Então, portanto, nós estamos falando de marco civilizatório. Nós estamos falando aqui de um Dia Nacional do Orgulho Bissexual que indica encontros, porque eles nos querem solitários e solitárias, porque eles nos querem sem encontros, encontros para que nós possamos assegurar direitos, para que nós possamos aqui estabelecer que essa sociedade, ela tem que ser uma sociedade realmente democrática. Aliás, quando nós discutimos aqui ações para impedir que a população LGBT morra como morre no Brasil, é o país que mais mata a população LGBT, que se possa dizer o nome, que o nome do amor não seja interditado, que os nomes não sejam interditados. Ou seja, quando aqui se quer impedir que essa discussão avance, se desnuda um processo de enfrentamento à própria democracia.
E a deputada Cristonieto deu uma surra na Érica Hilton ali em plena sessão na Câmara dos Deputados. Realmente, a esquerda não se cansa de passar vergonha. Vamos ver agora um grande embate ali numa sessão entre mulheres. Bom, pelo menos era o que se esperava ali, que só tivesse mulheres nessa sessão. Mas você vai ver o que vai acontecer ali, uma discussão, o clima ficou realmente tenso. Pessoal, a esquerda não aceita o contraditório, mas agora eles tiveram que engolir e perderam até o rumo de casa. Confira aí essa matéria, dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos para a matéria e voltamos em seguida. Concedo tempo pela liderança da oposição, a deputada Cristonieto. Muito obrigada. Bom, o que me faz hoje usar o tempo de liderança aqui é sempre refutar as narrativas falaciosas imputadas pelo outro lado. Mas a gente está acostumado. Por exemplo, aqui há pouco teve a Tribuna das Mulheres. Eu, particularmente, sou uma entusiasta que haja a Tribuna das Mulheres para tratar de temas que são caros e afetos às mulheres brasileiras. O problema é que transformaram a Tribuna das Mulheres em um palanque, em um palco de militância. E aí, ainda por cima, propagaram fake news, desinformação, e aí ficaram com palavras de ordem, cartazes, PDL da pedofilia, por aí vai. Então, vamos fazer o seguinte, como eu tenho um compromisso moral com a verdade, como eu gosto demais, tenho um compromisso moral enorme com aquilo que, inclusive a realidade que se impõe diante de nós, eu trouxe aqui a resolução do Conanda, para que a gente possa desnudar e a gente realmente perceber sobre o que nós estamos falando. Porque é fácil colocar rótulo. É fácil chegar e falar, o PDL da pedofilia. Por quê? Porque eles não querem reconhecer que, na verdade, defendem sim o assassinato de crianças. E detalhe, a gente não está nem falando, ele está falando de criança primeiro, né? Quando a gente pensa defesa da vida desde a concepção até a morte natural, são todas as etapas do desenvolvimento humano. E hoje, a crueldade é tanta que eles estão cada vez mais sem limite da justiça nacional. Ainda por cima, e eles querem esconder essa façanha. Querem esconder isso. Inclusive, eu sempre trago aqui, porque eu gosto que as pessoas